Eu trabalho na Dextra, sou CTO da Dextra e também o Head de projetos lá na Dextra. E sou Google Cloud Expert na parte de Cloud, Expert do Google em Cloud. Tá? A minha palestra, ela tinha 50% de probabilidade de estar nessa trilha ou estar na outra trilha lá. Aí acho que o Felipe jogou ela aqui, né? Aleatoriamente. Jogou uma moeda e caiu aqui. A gente vai falar um pouco de Data Engineer, vai falar um pouco de Data Science. Meu forte fica mais pro lado aqui do Data Engineer, tá? Então acho que era para jogar mais para lá. Mas eu estou dentro de uma célula na Dextra, que é a célula DNA, né, que é a nossa célula de Data e Analytics. Então eu estou bastante em contato no dia a dia com o pessoal de Data Science, a gente está trabalhando nos projetos lá, a gente tem bastante contato no dia a dia. Acho que já deve ter passado para vocês um pouco dessa divisão, né, da parte de Engineering, trabalhar lá com os dados, fazer o processamento de grandes volumes de dados, e a parte de Data Science, matemática aplicada, modelos de Machine Learning, redes neurais, etc. Um pouco da divisão aí dos skills. E tem essa parte de Big Data, programação, criação desses modelos que certamente tem um pouco de overlapping, né? Quando a gente fala de uma pessoa para entrar na nossa célula de dados, ela tem que ter um overlap, um pouco de conhecimento em cima dessas coisas. E um ambiente como esse que eu vou apresentar para vocês facilita pessoas que têm menos skill, por exemplo, em operação de sistemas, em configuração de servidores, estruturação de máquinas, entrar de uma forma meio mais rápida dentro da plataforma. Que é o Google Cloud. Dentro do Google Cloud, eu vou apresentar para vocês essa pipeline. Eu vou entrar em todos os detalhes dela para você, assim, cada um dos passos, que a gente vai desde a parte lá de injeção de dados. Aqui a gente tem nossos dados, aqui passei meio rápido, mas a gente tem nossos dados, vindo de uma série de fontes de dados, seja os aplicativos, os dispositivos de IoT, sistemas, eventos de clique de website, etc. A gente pode fazer uma injeção disso de uma forma online, real-time, dessas informações, através de um mecanismo de ingestão. A gente vai jogar isso dentro de uma estrutura para armazenar esses dados. A gente também pode fazer a importação dos dados de forma mais em grandes volumes, vamos dizer assim, não evento por evento, mas a gente pode carregar os dados através de arquivos maiores ou arquivos que estão em outros sistemas que a gente quer mover para o cloud. A gente vai preparar e olhar para esses dados e tentar começar a deixar esse dado mais estruturado, porque muitas vezes ele não está estruturado. Eu posso armazenar esse dado para ser acessado por outros serviços, por outros sistemas. Eu posso trabalhar esse dado e criar visões específicas desses dados e armazenar isso para ser usado por equipes específicas. E depois, só no final, eu vou aplicar os meus modelos de Machine Learning para ter insights de aprendizado de máquina em cima desses dados. E uma das filosofias da plataforma do Google em cima de Big Data é o conceito serverless, que seria você se preocupar o mínimo possível com a gestão e administração dos servidores e dos sistemas que estão rodando o serviço que você está deployando lá, né? Então, existem diferentes níveis, cada serviço tem um nível diferente de abstração com relação a ser menos serverless ou mais serverless. Vocês vão ver um pouco disso. Mas, na maioria dos casos, na medida do possível, a plataforma tenta abstrair o máximo possível da operação desses sistemas para que você pense no seu código, pense nas suas regras de negócio, pense na modelagem do seu problema, sem ficar se preocupando muito com toda a parte de fazer aí o que eles chamam de shift and lifting da plataforma. Tá? Então a gente entra pela parte de ingestão de dados. Então eu tenho meu sistema, eu tenho meu aplicativo lá, o meu Waze, o meu aplicativo que gera eventos no dia a dia lá, várias pessoas utilizando, os gamers jogando o meu jogo, e aquilo gerando eventos variados. Eu preciso coletar esses dados, né? A gente vai chamar isso da nossa camada de ingestão. A gente tem dois serviços específicos aqui, que é o PubSub. Alguém já ouviu falar do PubSub, do Google? Né? E o Dataflow. Qual que é a ideia da ingestão? A ingestão a gente precisa conseguir absorver da forma mais rápida possível, com a menor latência possível, gerando para que esse dado entre para o cloud. E quando a gente fala de um grande volume de dados de eventos, como sistemas de IoT, sistemas que estão rodando
embarcados muitas vezes em dispositivos espalhados pelo mundo, a gente precisa de ter uma grande capacidade de captar esse dado com a latência mínima, né? E o PubSub, ele é um mecanismo de ingestão de eventos que ele tem a capacidade de estar próximo dos pontos de coleta dos dados, então ele trabalha nas bordas das redes do Google e da plataforma do Google de Cloud, para conseguir ter a menor latência possível de ingestão do dado, né? E o PubSub, ele funciona como um mecanismo de tópico e subscriber, né? Você tem um tópico, que você pode publicar os eventos dentro do tópico, e você pode ter N subscribers que estão conectados em cima daquele tópico para ler e receber os eventos. E ele tem um mecanismo de garantia de entrega, at least once. Então, cada subscriber vai receber pelo menos uma vez a mensagem que chegou no tópico. E ele dá garantia de entrega. Se você está subscrito naquele tópico, você tem até, se eu não me engano, até 7 dias para coletar aquela informação que está no tópico. Isso de forma totalmente escalável, em um serviço totalmente gerenciado. Os dados entram para o cloud, então você tem aquela enxurrada de dados, e eu preciso tratar esses dados em tempo real. Eu preciso, de alguma forma, olhar para esses dados, tomar uma decisão, o que eu vou fazer com ele. E aí entra o processamento de streaming, que é feito pelo Cloud Data Flow, né? O Data Flow é uma API para processamento de dados, seja em batch ou seja em streaming, em grande escala, que permite você fazer uma série de operações nos seus dados em tempo real, através da quebra dos seus dados em janelas de tempo, nas quais você pode aplicar uma série de transformações, uma série de processos. Quem já trabalhou com processamento de string em Java, que já fez aquela sequência de código que você vai encadeando um search de dados e vai colocando várias transformações nos seus dados. Quem já fez MapReduce, né? Essa plataforma permite com que você faça isso para um volume muito alto de dados, e ele cuida de toda a parte de fazer o escalonamento dos servidores, a comunicação dos nós para que estão processando os dados em tempos reais, ele cuida da ordenação dos dados, né? Eu vou mostrar para vocês que ele tem um conceito de tempo do evento, que é o tempo que o evento aconteceu no mundo real, e tempo que ele foi apresentado para o sistema, que é o tempo de processamento. Ele consegue lidar e trazer uma abstração para você, que ele ordena isso para você e te dá o dado já, vamos dizer assim, preparado dentro do tempo que ele aconteceu no mundo real, né? Isso em volumes altos de dados. Você consegue fazer MapReduce, você consegue filtrar dados, você consegue ter visões únicas de dados e assim por diante em tempo real. Ele implementa um modelo, uma API que se chama Apache Beam. Quem já ouviu falar do Apache Beam? Beam vem de Batch and Streaming, que é um modelo unificado de Batch e Streaming, que foi uma API que o Google exportou do Dataflow e criou um projeto Apache para poder exportar essa API que permite você abstrair o processamento de dados em tempo real. Hoje ele já é executado pelo Spark e tem outros runners que rodam o Apache Beam, né? E é isso. Como eu falei para vocês, dentro do Apache Beam você tem esse conceito de você consegue lidar com os dados e processar os dados e conseguir tratar os dados. Por exemplo, eu estou com o meu celular desligado e estou andando com o carro, ou ele está sem sinal. Passa 1 minuto, o sinal do 3G volta, ele manda o evento para o cloud, aquele dado chega 3 minutos depois, mas eu estava querendo calcular uma média específica com base no tempo que as coisas acontecem no mundo real. O Dataflow vai dar isso para você, tá? E o Google ter exportado o Apache Beam como uma API pública, uma API open source, faz parte da filosofia do Google Cloud de não gerar lock-in. No máximo possível que ele puder, ele vai tentar não gerar lock-in. Então, se você escreve um código que roda no Dataflow em cima da API do Apache Beam, você pode portar esse código para outros provedores que rodam, por exemplo, fazendo uma gestão de um Apache Spark para rodar o Apache Beam. O código do Dataflow, ele não é um código complexo. Você precisa entender como funciona o tratamento do Dataflow para lidar com janelas de tempo. Então ele tem uma abstração, que é um texto que vocês, 1, 2 dias você lê, você vai entender como que ele trabalha ali a parte de janelas de tempo. Mas geralmente as suas pipelines, elas não são pipelines de códigos muito grandes.
você vai deployar geralmente um código, sei lá, 3 ou 4 vezes maior que esse aqui, que faz um processamento de dados específico, e você deploya isso, ele vai rodar o stream. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Tem uma demo, que ano passado não deu tempo, porque cortaram meu tempo, né? Ano passado de novo, também, né? Que eu vou apresentar esse ano. Vamos ver o que vai ficar para o ano que vem, né? Tá conseguindo ver aí? Imagina um aplicativo que nem o Waze, e eu tenho um simulador aqui que gera eventos como se fossem carros andando numa pista. Tá? E aqui ele coloca 2 carros na pista por segundo, e ele está publicando isso para uma fila do PubSub. Então ele gera um evento GPS, ele simula uma posição geográfica de uma estrada, joga para o PubSub absorve isso, o Dataflow vai pegar para processar isso, e vai distribuir para vários outputs, e vai fazer cálculos em tempo real com os dados que estão chegando desse cara. Então, espero que a internet funcione. Ele está jogando eventos, então, para cada X segundos, aí 1 segundo, ele está colocando 2 carros novos na pista. Eu vou aqui para o meu projeto no Google Cloud. Eu não posso fazer isso, senão vou fechar minha apresentação. Aqui, deixa eu abrir em outro lugar. Vocês já viram, esse é o console do Google Cloud que eu estou abrindo. Aqui você tem um botão aqui principal que você tem acesso a todos os serviços. Você pode configurar o serviço que você acessa aqui, as coisas mais frequentes. E eu quero entrar agora no PubSub. Então tem aqui do PubSub, eu posso ver meus tópicos do PubSub, do meu projeto Traffic Flow. Eu vou ver lá que eu tenho 2 tópicos. Um tópico de eventos e um tópico de visualização. Esse tópico de eventos é o tópico que o meu simulador está jogando eventos. Tá? E esse tópico de visualização eu vou mostrar para vocês depois um dashboard que está lendo desse tópico de visualização. Eu vou para o Dataflow. E no Dataflow, cadê você? Tá aqui. Eu vou ter uma pipeline de dados rodando. É um código que foi deployado, eu fiz o deploy dela há 5 horas mais ou menos. É uma pipeline stream. O tipo dela é stream, você poderia ter ela no modo batch. E essa pipeline ela descreve o que acontece com o meu evento quando ele chega no PubSub. Então você tem a pipeline aqui, chega no PubSub. Do PubSub eu faço um parse do evento, ele vem um JSON, eu faço o parse desse JSON. E aí eu faço 4 caminhos diferentes a partir depois que eu parsei o meu JSON e transformei ele num objeto Java. Essa primeira linha, ela conta quantos veículos estão passando na rua, na estrada. Então eu extraio o ID do veículo, eu crio uma janela de tempo, eu removo os duplicados, eu conto os veículos e jogo para o PubSub de volta. Então ele entra no PubSub, eu faço o processamento em tempo real e jogo para o PubSub de volta. Essa outra fila simplesmente joga para o BigQuery. Vou mostrar para vocês depois o BigQuery, que é um banco de dados, um data warehouse. Ele vai lá, ele entra o evento no PubSub, eu jogo para o BigQuery. Aqui eu faço uma outra conta, eu simplesmente pego o evento e jogo para o PubSub de volta, e aqui eu conto por trechos da estrada, eu faço o cálculo de quantos veículos estão naquele trecho, então eu faço uma acumulação de veículos e calculo a velocidade média daqueles veículos naquele trecho. E jogo de volta no PubSub naquela outra fila, naquele outro tópico que chamava Visualizer, que eu mostrei para vocês. Se a gente for nesse aplicativo aqui agora, nesse dashboard, eu vou ter um mapa. Tá? Eu posso dar um login aqui para ele se conectar na fila do PubSub. Tentando logar, espera só um minutinho. A ideia é que ele se conecte no PubSub, comece a pegar os eventos que eu estou gerando de volta, e a partir desse momento ele começa a jogar informações no meu dashboard. Deixa eu carregar de novo. Aí foi. Hoje, desde quando eu comecei a testar, eles já tinham passado 6.000 veículos aqui. Aí ele começa a mostrar na pista uma cor aqui, uma coloração em cima da estrada. E essa cor ela vai mais vermelha por quanto mais lento os carros estiverem e mais verde por quanto mais rápido os carros estiverem. Eu posso clicar num trecho
ele me mostra naquele trecho quantos carros estão passando, estavam naquele trecho, e qual que é a velocidade média que está executando, que está dentro daquele trecho. Tá? Ele fica atualizando ali, porque o meu Dataflow está gerando informações e está jogando no meu outro tópico, e esse cara está puxando do tópico. Se eu fizer esse toggle aqui, ele mostra os carros que estão andando lá, um carro por todos os carros que estão passando, né? E ele vai acumulando aqui quantos os carros estavam carregados desde a última troca. Aqui, ele chegou num pedágio, que tem um pedágiozinho ali. Dentro da abstração que eu fiz, eu coloquei 5 faixas na Bandeirantes. Ela vai de Campinas até São Paulo, e aqui eu coloquei o pedágio. A velocidade média começa a cair. Eu tenho 9 veículos, mas eles estão andando a 35 km por hora. Tá? Quem está calculando isso é esse cara aqui que separa, pega todos os meus eventos, agrupa eles por região geográfica, porque eu tenho a posição de GPS, latitude e longitude. Cria uma janela de tempo, combina essas informações e calcula as médias. Então, aqui para vocês terem uma ideia de que no Dataflow e no PubSub eu consigo injetar os dados, processar eles em tempo real e jogar para diferentes canais, para diferentes outputs dentro do cloud. Um o BigQuery e o outro o próprio PubSub. E eu poderia ter outros tipos de saída para esse dado dentro do Dataflow. Como assim? Eu acho que daria, mas aqui é para ilustrar que dá para você processar todos. Aqui é para ilustrar. Então ele tem uma pipeline, ele pega todos os carros, no momento que o evento aconteceu, e os carros que estão dentro daquela posição, que os eventos foram lançados naquela janela de tempo. Então todos os eventos que aconteceram nos últimos 5 minutos, ele pega todos os caras que estão dentro daqueles 10 metros de estrada, calcula quantos carros tem, conta quantos carros tem, pega a velocidade média de todo mundo e calcula a média de todos os carros. Poderia fazer uma coisa assim para você gastar menos processamento. Mas nesse caso aqui é para ilustrar que você consegue fazer o processamento de todos os casos. Beleza? Mais alguma pergunta sobre o Dataflow? Não? Bom, então a gente trouxe os nossos dados para dentro, os dados que estão acontecendo como eventos, e aí a gente vai armazenar esses dados em algum lugar. Eu mostrei a gente armazenando dentro do BigQuery, mas a gente tem outros lugares para armazenar. Um outro lugar é o Cloud Storage, né, que é o sistema de armazenamento de arquivos, né, que você pode gravar arquivos e buscar, trazer esses arquivos de volta, etc. É um serviço parecido com o S3, é equivalente ao S3 para quem trabalha com a Amazon. Tá? Dentro dentro do modelo mais padrão de Data Lake, geralmente o Data Lake que se cria é um Cloud Storage, ou é o S3, é o seu repositório de dados. Você vai jogar todos os seus dados ali dentro, porque você vai acumular, é a forma mais barata, uma das mais baratas de você armazenar seus dados, e você vai armazenando seus dados ali, para depois começar a sua pipeline de transformação e análise desses dados. Você também pode trazer os seus dados para o Data Lake de outras formas, não só via PubSub ou via Dataflow. Você pode usar alguns serviços, tem o Transfer Appliance, se você tem informações muito pesadas, você precisa de um canal específico com o Google para levar esses dados. Você pode fazer cópias de arquivos com o próprio Cloud Storage, tem funcionalidades e tem ferramentas para você copiar um arquivo inteiro para lá. Então você tem um export do seu sistema lá legado, com um CSV de, sei lá, 50 GB. Você pode copiar seu arquivo direto para lá. Você não precisa mandar evento por evento para o Cloud. Tá? Então aí a gente tem o nosso Data Lake em cima do Cloud Storage. Bom, aqui é só para dar uma respirada. E aí, o que eu falei para vocês? Esse é o modelo que a gente utiliza lá na Dexa para fazer o modelo da nossa equipe de dados para fazer a criação do Data Lake. A gente cria 4 zonas lá, né? A zona Transient, a Raw, a Trusted e a Refined. E todas essas zonas são zonas que na prática são pastas dentro do Cloud Storage. Então, você recebe seus arquivos. Então, o cliente nosso lá X gera um export violento de dados de eventos e coloca isso para a gente. A gente copia isso para o nosso Transient Zone porque é o dado ainda
é o dado que chegou, que é o FTP. Quem trabalhava antigamente o FTP, faz o FTP aí para mim com o arquivo. Dali para cá a gente pode aplicar algumas transformações e vai refinando esse dado até o ponto de a gente ter informação já com insights de negócio e coisas desse tipo. E aí eu vou mostrar para vocês agora rapidamente o Cloud Storage. Alguém já viu o Cloud Storage, Google Cloud Storage? Dentro aqui do console do Google, você tem esse serviço que é o Storage. Então, mais básico, você dá ele tem o browser aqui que mostra todos os buckets que você tem de informações. Então, aqui eu tenho dois buckets. Eu tenho o DataFast Demo e tenho o DataFast Proc. Esse DataFast Proc tem algumas informações de alguns notebooks de Jupyter que eu vou mostrar para vocês, alguns scripts, e tem as zonas aqui do meu Data Lake. E no caso eu tenho duas zonas, que é o Raw Zone, aqui é o primeiro aqui, o Transient Zone, que tem alguns arquivos aqui, acho que tem uns arquivos aqui de uns 7 GB. E tem o Raw Zone, que já é a próxima fase. Você também pode acessar ele através da linha de comando. O Google Cloud tem essa ferramenta que você pode instalar no seu sistema operacional, que permite você acessar todos os serviços que você acessa na IDE. Eles chamam as mesmas APIs que o Command Line chama. E que são as mesmas APIs que você pode utilizar para fazer a automação da sua infraestrutura, né? Elas utilizam o mesmo mecanismo de autenticação e assim por diante. Ele tem um atalho para o GS Útil, que é o cara que trabalha com o Google Cloud Storage, e eu posso dar um LS, por exemplo, naquele meu bucket, que é o DataFast Proc. Ele lista para mim as pastas que estão lá dentro. Daqui você pode dar um GS Útil, CP, todas as coisas que você usa no Command Line, você pode fazer aqui para copiar, para trazer as comandos, trazer os arquivos de lá, e assim por diante. É bem straightforward, como se fosse um shell ligado com o cloud. Beleza. Voltando aqui. Seguindo na nossa pipeline, então a gente fez a ingestão dos dados em tempo real, a gente colocou os dados de forma batch, com grandes volumes. A gente vai para o próximo passo. Nossa, está muito ruim de ver isso aqui, né? Daí dá para ver? É que eu acho que é o ângulo que eu estou aqui. Aqui eu tenho o Cloud Data Prep e o Data Lab. É isso. O Cloud Data Prep e o Data Lab. O que é essa etapa que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a parte de Data Preparation, Data Cleaning, Data Wrangling e Data Mining, exploração de dados. A gente trouxe os dados, eles estão lá no Transient, a gente vai começar a olhar para esses dados e fazer o trabalho de limpeza. Quando a gente vai para o lado para a ciência de dados, né? Cadê o Everton? O Everton não está aí, né? O Everton é o cientista maluco lá da Dexter, o Everton Gago. Então, para mim, ele é mais ou menos esse cara aqui, né? Ele chega lá, ele começa a falar de matemática, ele faz uns negócios... Aí fala, pô, machine learning deve ser legal pra caramba, vou ficar louco nesse cara, né? Aí chega o primeiro arquivo do cliente lá, um export dos dados X do sistema de atendimentos do cliente. Aí você sente que você é esse cara, né? Você entra na mina e começa a olhar para os dados, essa chave não bate com a outra chave, para você achar uma coisinha lá dentro dos dados, passam semanas às vezes, né? Então a gente está mais para esses caras aqui. E aí você acha que você não está no Data Lake, você está no Data Swamp, que o pessoal fala, né? E o que a gente está fazendo é o trabalho de limpar os dados antes de começar a trabalhar com os dados. Não é assim, machine learning, peguei lá os dados lá direto do banco de dados, joga para um computador lá, o negócio mastiga tudo e beleza, né? Já começa a sair inteligência, não precisa mais dos programadores, nem dos cientistas, nem dos analistas, né? E aí, para trabalhar com isso, a gente tem o Data Prep, o Cloud Data Lab e o Data Proc, que são ferramentas para a gente trabalhar com a parte de pegar os dados que chegaram lá no Transient e, chegou lá, 50 gigas, 1 tera de informação. Como que a gente mastiga esses dados? Como que a gente tem uma ferramenta para olhar para os dados, ver se uma coluna está toda preenchida, se eu tenho informação de um sistema e a informação do outro, se essas informações se cruzam, se tem o ID do cliente de um, se tem o ID do cliente do outro, se eles batem, né? E essas ferramentas, elas têm que te dar uma série de coisas. Uma hora você tem que estar indexando seus dados, outra hora você tem que estar aplicando
um algoritmo para achar a correlação de uma variável com a outra, para ver se, se os dados naquela coluna eles estão dispersos, não estão dispersos. Tem que começar a fazer todo esse trabalho de feature engineering, né? Então você tem que ter um monte de ferramental para isso. Então você precisa ter basicamente uma caixa de ferramentas onde você sente em cima dela e tem lá 1 tera de dados atrás dela e você consiga brincar com os dados como se eles fossem poucos dados, né? Isso é bastante difícil de fazer. E aí eu vou mostrar uma demo do Cloud Dataproc para vocês. O Dataproc, eu acho que eu vou falar um pouco dele mais na frente também, mas o Dataproc, quem já usou Spark Hadoop aqui? Ele é uma solução gerenciada de Hadoop, né? Então, de Spark Hadoop. Você consegue rodar código Spark Hadoop dentro do Dataproc, mas ele gerencia todo o cluster para você. Ele sobe o cluster, você fala quantos nós eu quero ter no cluster, fala quanto de memória eu quero ter em cada máquina do cluster e assim por diante, né? Eu vou mostrar a parte de limpeza de dados, depois eu vou mostrar como que cria o cluster do Dataproc. Eu já tenho um cluster rodando. Ops, isso aqui é jogo. Faz aparecer os porn aqui, mano. Hangout, não. O que eu fiz aqui? Vamos lá vamos pro Dataproc. Dataproc, aqui em cima. Então eu tenho um clusterzinho de Dataproc rodando. Ele tem 3 nós, slave. Ele está rodando 3 nós workers, né? Ele está rodando aqui o meu cluster. Se eu for no Compute Engine, eu vou ver lá que existem máquinas virtuais que o Google utiliza máquinas virtuais para criar o seu cluster, mas você não precisa saber que elas estão lá, mas elas estão lá se você, por alguma forma, quiser fazer algum tipo de tracing, alguma coisa na máquina, quiser logar na máquina. Então eu tenho as instâncias de máquinas virtuais rodando lá. Tá? Então eu tenho o master e os 3 workers rodando, e assim por diante. Eu tenho os IPs dessas máquinas e tal. Acho que eu vou ter que falar agora, quando eu fui criar essa máquina, esse cluster de Dataproc, eu usei o seguinte script. Tá? Eu chamei o seguinte script. Para você criar um cluster de Dataproc que roda Hadoop Spark, você chama esse script. Dá para ler? Então, o gcloud, Dataproc, clusters, create, passei o nome, falei a zona que ele vai rodar dentro da cloud, falei um bucket, que é onde vai ficar as configurações dos arquivos desse cluster, o número de workers, e passei um script de inicialização para ele, que também está dentro do Cloud Storage. Nesse script, esse init aqui, basicamente o que ele faz, ele instala algumas ferramentas dentro do meu cluster. Ele está instalando o notebook Jupyter. Tá? Esse é um script padrão de inicialização do Jupyter, eu coloquei para inicializar ele dentro do Dataproc. Então, quando eu crio o Dataproc, ele já está rodando o notebook Jupyter dentro do Dataproc. Tá? E eu posso eu vou só exportar aqui um SSH, porque a porta não fica aberta para fora, eu vou exportar um SSH para poder conectar em localhost. Então, eu dou um SSH lá no meu cloud, e faço um SSH reverso, né? Para fazer a portinha aqui, 1823. E eu posso conectar, então, no meu Dataproc. No meu Dataproc tem dois notebooks lá, na raiz dele. Quem já trabalhou com Jupyter mesmo? Beleza, então, sabe muito bem o que é. Eu tenho esse notebook aqui do Hacker News. Tá? E ele basicamente quem já trabalhou com Jupyter, você tem todo o poder ali do Spark Hadoop conectado com as coisas do cloud. Então, por exemplo, eu consigo pegar todos os dados do Hacker News, que estão lá no meu Cloud Storage, e faço alguns processamentos. Por exemplo, eu percebi que todos os dados todos os dados que tinham de informação, todo o histórico de posts do Hacker News, ele tinha um monte de informação de lixo. Tinham anos com 999, 333,
eu fiz uma limpeza desses dados e tirei esses dados que para mim não interessavam. Então aqui eu já estou fazendo um pouco de limpeza de dados, né? E assim por diante. Eu imprimo aqui quantos registros tem. Por exemplo, tem 18 milhões de registros de eventos do Hacker News. E faço alguns outros tipos de análise em cima desses dados. Vejo quantos posts tem por mês, por exemplo. Ele gera para mim aqui a quantidade de posts por mês. Comentários por mês, né? Faço algumas análises de proporção de qualidades de quantidade de posts de comentários por post no Hacker News, mês a mês, desde 2007. Faço uma visualização gráfica disso para entender os dados, né? E depois que eu analisei os dados, que eu pensei, dei uma limpada dos dados, eu posso salvar esses dados de volta na minha área RAW. Então eu pego o Spark, peço para ele particionar os meus dados por ano e mês, porque provavelmente depois eu vou querer consultar por ano e mês, então eu já deixo eles particionados por ano e mês, e gravo dentro da minha RAW Zone o arquivo em formato Apache Parquet, que permite eu fazer a consulta depois particionada. Tá? Então eu peguei o dado que estava no Transient, direto em cima do meu notebook. A hora que eu mando rodar isso aqui, se eu mando dar um play aqui, por exemplo, para carregar aqui todos os meus dados do Hacker News. Deixa eu dar o play aqui primeiro. Então você pode rodar esse código, é um código que roda, é um código Python que roda no meu cluster. Então toda vez que eu conecto aqui, ele roda no cluster Spark, ele distribui o processamento no Spark. E eu posso ir rodando esse código, fazendo análise dos meus dados com o poder computacional do cluster Spark, eu posso subir mais máquinas, e com isso eu consigo então permitir que um analista com Data Science tenha uma ferramenta muito poderosa para estudar os dados, analisar os dados e transformar esses dados para ele poder andar na pipeline de dados dele de uma forma bem fácil, bem tranquila, tudo acessando a informação no cloud, sem ter que contar com o poder computacional da máquina dele e assim por diante. Beleza. Tranquilo? Quanto tempo eu tenho? Ninguém... Tem 8 minutos. A gente nem chegou... aí a gente vai jogar os nossos dados aí. Como eu mostrei para vocês, do próprio cloud, do Dataflow, eu posso jogar os dados direto para outras bases de dados, não só para o meu Cloud Storage. Eu jogo lá para o Bigtable, eu jogo para o Spanner, que é uma base de dados relacional com escalabilidade horizontal. Eu posso jogar para o BigQuery e assim por diante. Existem várias formas de persistência de dados no Google Cloud, das mais variadas. Então tem o Cloud Storage, o Bigtable, o Data Store, que é uma base de dados NoSQL. Eu tenho o Memory Store para fazer cache. O próprio Cloud SQL, se eu quiser jogar isso no banco SQL. O Spanner, que é um banco de dados que tem uma API SQL, mas que tem escalabilidade horizontal. Discos persistentes e o Firestore, por exemplo, que fica dentro do Firebase. Aqui é um pouco da distribuição de como são as regiões do Google Cloud dentro do mundo, né, do planeta Terra, e todos os pontos e toda a conectividade desses pontos com redundância. Tem uma latência, a latência do Google Cloud entre as zonas, entre as diferentes zonas, é uma latência muito boa. Então, para mostrar para vocês um pouco de que você pode jogar seus dados em diferentes tipos de persistência de dados que estão dentro de uma infraestrutura global bastante robusta. Depois que você trabalha seus dados dentro da pipeline, você joga elas para o RAW, você pode começar a refinar seus dados. Então, o analista de dados vai lá, pensa modela algum tipo de visão em cima daqueles dados e ele pode criar visualizações específicas dos dados. Então, você pode criar lá uma visualização dos atendimentos, de uma central de atendimento que deram um problema. E eu quero trabalhar especificamente com a parte de problemas de atendimento. Eu jogo isso para uma base de dados específica dentro do meu BigQuery, porque eu tenho uma célula de analistas que estão olhando para aquele tipo de dado. Então, eu posso criar os famosos data marts, né? O BigQuery é um cara para você ter esses data marts, e o próprio Dataproc, né, e o Cloud Storage também pode ser saídas para você ter seus data marts. O BigQuery é o Data Warehouse, o Google coloca como Data Warehouse, o service de Data Warehouse. Ele é um banco de dados colunar que permite você fazer gravação de grandes volumes de dados. Ele permite taxa de escrita de mais de 100 mil registros por segundo dentro dele. E geralmente ele é utilizado para ser um grande repositório de dados.
Você vai ter que analisar questões de custo, porque o trade-off aqui é que quando você faz uma consulta e você tem uma tabela que tem, sei lá, alguns teras, você vai pagar o full scan dessa consulta toda. E você é cobrado pelo número de bytes, de megabytes que você lê quando você faz a sua consulta, né? Então você vai poder ter casos onde você tem que tomar cuidado para o custo do seu repositório não explodir, né? Você pode ser bem barato para armazenar, mas se você lê ele, faz full scan ele toda hora, ele pode ficar muito caro, né? Por exemplo, eu trouxe uma visão de custo mais ou menos dele aqui, que está lá no site. Você tem 2 centavos por giga, né, de armazenamento por mês, mas você tem 10 gigabytes de armazenamento gratuitos no BigQuery. Se você abrir uma conta na sua casa agora lá, você já pode armazenar 10 gigabytes lá. E outra coisa é que você pode fazer por mês 1 terabyte de consultas. Então, se você tem 10 gigas, você pode ler esses 10 gigas até formar 1 terabyte de consultas, também de forma gratuita, dentro do free tier dele. Tá? Vou mostrar um pouquinho do BigQuery para vocês. O BigQuery, ele está lá no Traffic Flow também. Então, lembra que eu jogava os meus dados para o BigQuery no final da pipeline? Então, dentro do console, a gente tem o BigQuery. E ele é um banco de dados. Então, você tem uma interface de consulta SQL normal aqui. Eu vou pegar uma consulta salva. Tem aqui da demo. Eu carrego essa consulta no editor. Ele mostra para mim, ó, essa consulta vai processar 90 megabytes quando ela rodar. Ele já te dá uma estimativa. Se você clicar lá, ele vai fazer um full scan nessa tabela. Essa tabela não tem muita coisa, ela tem 90 megabytes. Ele está falando para você, essa consulta que você vai fazer vai ler 90 megabytes. Aí você vai pensar se aquilo vai te gerar, qual custo que aquilo vai te gerar. Né? Essa consulta, basicamente, ela está tirando um distinct do ID do veículo. Dentro daquela simulação, cada veículo tem um ID. E calculando o count disso, né? E fazendo um group by por data, por dia. Então, se eu executar essa consulta, fiquei sabendo que a Aline falou que em tempo de computador ela demorou 1 segundo e... Foi ele. E aí você tem uma consulta simples que mostra para você o resultado do BigQuery. O BigQuery é um repositório de dados. Você pode gerar dashboards em cima desse repositório também. E aí, só para deixar um gostinho aqui, você tem o Data Studio, que é um serviço de dashboard do Google Cloud que permite você usar como fonte de dados o BigQuery. E eu montei esse dashboard que mostra quantos veículos tem na estrada, que já passaram pela estrada, e separa aqui por mais ou menos a cada 15 dias quantos veículos passaram naquele volume de 15 dias. E eu estava simulando tudo na Bandeirantes, até coloquei um mapa aqui, mas está tudo em São Paulo. Tá? Isso conectando direto no BigQuery. Beleza? Se você editar aqui, você vai ver que tem a consulta lá, etc. Qual dado? Esses dados de veículos eu estou gerando ele pelo PubSub, ele entra no Dataflow, o Dataflow vai para o BigQuery, aquele demo lá. Não, esse aqui é um simulador que eu fiz aqui. Esse cara aqui, ó. Ele está gerando. Não, é um script em JavaScript que fica gerando. Olha, ele tem uma lógica que simula. É programático, programado. Vamos lá. Eu nem cheguei na parte de Machine Learning ainda. Dataproc. Ó, só para mostrar para vocês como eu exportei. Ano que vem. Como eu exportei o Hacker News. Você tem uma base de dados pública dentro do Google. Se ele carregar. Que é essa BigQuery Public Data. E ele tem lá o Hacker News com todos os históricos do Hacker News. Eu fiz um BigQuery, que é o cliente do BigQuery, um export, e joguei isso para o meu Transit Zone dentro do Cloud Storage. Essa função exportou e já separou em vários arquivos de 5 GB para mim lá.
Bom, aí a gente chega no Machine Learning, que você tem os dados preparados, você já tem os dados limpos, você já tem toda a informação de dados, tem 40 segundos, e você agora vai criar modelos em cima desses dados. Você vai pensar no seu algoritmo, etc. O Google tem uma tecnologia que chama TensorFlow. Quem já ouviu falar do TensorFlow? Que é a solução do Google para criar redes neurais, Deep Neural Networks, as famosas redes neurais. E dentro da plataforma do Google tem um serviço que chama Cloud Machine Learning, que é você rodar seu código TensorFlow de forma serverless. Então você cria seu código TensorFlow e joga seu código TensorFlow lá, ele vai rodar aquilo, vai escalar aquilo da forma que ele consegue. Estava discutindo bastante com o Gago, vou pegar um chorinho de 5 minutos do ano passado. Você joga ele processa paralelo e ele também te dá as TPUs, que são as TensorFlow Processing Units, que você consegue rodar seu código em cima de placas que são otimizadas para fazer processamento TensorFlow, que basicamente é multiplicação de matrizes. Ele é um hardware otimizado para fazer isso. Tá? O Machine Learning pode tanto fazer o treinamento, como ele também pode gerar as APIs dos seus modelos. Estava conversando com o Felipe, ele estava falando sobre a dificuldade que é você prover depois que você tem um modelo treinado, como que você serve uma API com aquele modelo para fazer uma classificação, para fazer uma predição. Ele tem isso na plataforma. E a última demo é o Colab. O Daniel falou hoje do Colab, certo? O Colab, ele não roda, ele é um serviço que é como se fosse um Jupyter, aquele notebook que eu mostrei para vocês, mas muito mais gerenciado ainda, conectado com o seu Drive. Você pode salvar os arquivos lá no Drive e ele permite que você rode código em cima das TPUs. Então você pode criar um modelo TensorFlow, rodar em cima das TPUs, e o mais legal é que ele é totalmente gratuito. Você pode estudar, aprender a mexer com o TensorFlow e com as TPUs, totalmente gratuito. Você vai Colab, você não precisa colocar o cartão de crédito, não precisa colocar nada. E aqui esse código, eu peguei de uma demo que já estava pronta. Ele configura o seu código para rodar com Keras e TensorFlow e a TPU e TPUs. Tá? Quando você manda rodar aqui, quem já rodou os notebooks, é a mesma coisa, a mesma ideia. Eu conecto no meu back-end, ele aloca lá um back-end para rodar o seu código TensorFlow. Quem já viu essas LSTMs, essas redes neurais que fazem predição do texto, então ele aprende como o Shakespeare escreve uma obra, aí você dá uma frase de input e ele dá a próxima frase. Aí ele tipo que gera como se fosse o texto, né? Então essa demo aqui, ele exatamente faz isso. Depois vocês podem procurar também lá Colab, que vocês vão ver essas coisas. Você consegue rodar o Spark dentro do Colab. Bom, eu comecei falando que minha palestra tinha mais probabilidade de estar lá. Espero que eu não tenha decepcionado quem queria ver mais coisas de Data Science, mas a grande parte do trabalho fala que a proporção, geralmente, de uma célula de dados é 4 a 5 pessoas de dados para um cara de matemática aplicada, para um cara mais pesado de Data Science. Né? Então, por isso que a parte pesada do trabalho, vamos dizer assim, em termos de dados, em termos de você preparar a informação e conseguir gerar o seu pipeline de dados, para começar, aí sim, conseguir tirar insights dos dados, eu acho que eu passei um pouco na visão do que tem disponível em termos de ferramentas, né, e como essas ferramentas podem ser acionadas por vocês. É criar uma conta lá no Google Cloud, entrar na plataforma, aqueles serviços já estão na esquerda, geralmente tem tutorial disponível. A primeira conta é gratuita, lá $300 vocês podem usar para trabalhar. Alguns serviços têm free tier que vocês podem usar sempre sem pagar nada. Tá? Desculpa pela correria. Esse é meu contato, se alguém quiser conversar depois ou quiser conversar em outro momento, só conectar para a gente conversar. E muito obrigado pela atenção de vocês.